Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um Intel Xeon E5 2660 V4. Ano de introdução foi 2016 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$320, com possibilidades, logicamente, de melhorar um pouquinho mais. Já para você importar, pelo menos ali no AliExpress, fica em torno de R$275, com possibilidade de ser um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, vai depender da data ou a hora, ou quem sabe o ano que você estiver vendo esse vídeo. Tecnologia Hyperthread ele possui sim, são 12 núcleos reais e 28 linhas de instruções para poder melhorar ainda mais a questão de performance com questão de jogos, multitarefas e uma série de outras coisas. Ideal para trabalho, para jogos também eu vi uma desenvoltura muito boa e satisfatória. A gente sabe que quantidade de núcleos, quantidade de thread, isso quem vai determinar basicamente a usabilidade de toda essa quantidade absurda aqui é basicamente o jogo, a aplicação, o programa que você instalou. Exemplo aqui a gente tem o Cyberpunk que utiliza apenas 8 núcleos. Em outros jogos também, como o GTA 4, utiliza de 6 a 4 núcleos, né? Então vai depender muito do jogo ou aplicação. Mas Paulo, é sempre bom ter mais? Sim, logicamente, quanto mais melhor, né? Se tiver um pouquinho de folga, não tem problema nenhum. Tecnologia Turbo Boost, a gente tem aqui o nosso ponto base com 2.0 e o nosso Max chegando a 3.2, tá? Um pouquinho abaixo, mas sempre há uma possibilidade de você aumentar um pouquinho mais esse clock aí. A versão do nosso Turbo Boost é 2.0, mesmo encontrada aí em processadores de alta aqui da Intel, basicamente arquiteturas de 10 nanômetros. Memória cache não há nem o que falar, são 35 MB de cache, então eu não vou nem falar muita coisa porque aqui tá no limite muito estrondoso. Os servers são bem exagerados mesmo com relação a isso. Controlador de memória, a gente tem um DDR4 trabalhando a 2400 com o seu limite máximo de 1.5 TB, exatamente isso. Isso é absurdo, não há necessidade de utilizar isso. Em alguns jogos a gente vê que o de 8, o de 16 e o de 32, como eu sempre falo aqui nos vídeos, e você que já está se inscrevendo já vai saber disso, tiver a mesma porcentagem de FPS, então não precisa quantidades absurdas de memória. O que vai impactar aqui é o conjunto, tá? Na questão aí de largura de banda, já a gente chega lá. Canais de memória, a gente tem 4 canais de memória, então nada de single channel, dual channel, triple channel, flex mode, a gente vai utilizar logicamente o quadri-channel. Para quem utiliza a numeração 2600, quer realmente usar esses 4 canais, a gente está falando de uma largura de banda aqui de 256 bits. Isso é uma taxa muito boa de FPS. Não vai ser todo jogo, alguns jogos não vai ter muita diferença, mas um ou outro jogo vai ter essa diferença e você vai ter um ganho de 5 a 7 FPS dependendo do jogo aí. Mas Paulo, eu posso usar o Dual Channel? Eu não tenho condições de fazer o Quadri Channel no momento. Pode usar tranquilamente, até mesmo Flex Mode, Single Channel, mas eu te aconselho sempre você estar utilizando o melhor que o processador pode te oferecer. E lembrando, já me esquecendo, eu vou deixar aqui o chipset já com a placa-mãe com CPU suporte list para você dar uma acessada e ver se o processador está aqui no suporte list, tá? Ou na descrição ou nos comentários fixados. O socket da placa-mãe do processador LGA 2011-3, então é o tipo de pesquisa que você vai fazer tanto para poder comprar sua placa-mãe ou até mesmo cooler ou air cooler ou water cooler. O chipset compatível é o X99, mais uma vez eu vou lembrar você que eu vou já deixar na descrição aqui a placa-mãe que você vai estar vendo lá no CPU Support List, tá? O TDP do processador fica em 105 watts, então a gente precisa de um cooler de 120 a 135 watts aí pra gente segurar um pouquinho essa barra aqui. Ah, Paulo, eu posso escolher um pouquinho a mais para poder ter mais segurança ainda? Logicamente que você pode, sim, com certeza, isso é sempre bem-vindo aqui no mundo das temperaturas, tá? O limite estável do processador é 79 graus, então ele pode trabalhar até 79 graus sem perda de clock ou diminuir basicamente aí a saúde do seu próprio processador ou da sua placa-mãe. Paulo, como é assim esse negócio de limite estável? Vamos explicar um pouquinho com um pouquinho mais de calma. O seu processador ele pode trabalhar tranquilamente até 79 graus, tá? É bom, interessante que se não puder, não há necessidade de a gente sempre chegar a 79. Chegando ali, logicamente que é impossível chegar a 50, né? Mas no momento
momento ali que você estiver utilizando ali no YouTube e tal, ele vai ficar nessa casa dos 50. Para jogos, você com um bom Hercule ou quem sabe aí um Alto Hercule bem aprimorado, você consegue sim chegar na casa ali de 60, né? De 69. Então não precisa você chegar a ter 79, tá? Então esse daí basicamente é o limite até onde ele pode ir sem agredir nada aqui, nenhum tipo de peça do seu computador, tá? O controlador de vídeo ele não possui controlador de vídeo, então há uma necessidade de você estar fazendo uma compra de uma placa de vídeo aí. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, dá sim para poder fazer um investimento numa placa-mãe um pouquinho mais aprimorada, né? Que tem algumas delícias a mais aí, como você poder fazer um overclock no processador, um overclockzinho na sua memória RAM, fonte potência real, sempre potência real. O limite de fonte mínimo que a gente está colocando aqui é de 450 e você pode utilizar até uma de 650, que ela vai segurar qualquer tipo de set game aí. De vez em quando as pessoas perguntam como é que funciona isso, Paulo? Um processador ele gasta quanto? Uma placa-mãe ele gasta quanto? Cooler que eu coloquei ele vai gastar quanto? Placa de vídeo tal ela vai gastar quanto? Isso daí já não existe mais. Quando a gente coloca 450 fonte potência real, é num todo que o seu computador vai utilizar, ok? Então não é só processador, a gente está falando do conjunto inteiro. Então por isso que é sempre bom a gente utilizar uma fonte de 600 a 650 para ela cuidar totalmente do seu computador, né? Tudo que você vem colocar aqui, eu quero colocar um SSD a mais, eu quero colocar mais memória RAM, eu quero colocar mais uns coolers bem mais iluminados, eu quero mudar isso, aquilo. Então essa porcentagem de fonte vai estar cuidando inteiramente do seu computador. E aí, gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Lembrando que a nossa listagem aqui tá cada vez maior, tá? Não deixe de se inscrever, a gente sempre vai estar junto. Obrigado.